dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo aí agora. Então, não sei o horário que você está assistindo, como é que vocês estão por aí. Espero que vocês estejam bem, sexto ano, tudo na paz. Acredito que vocês voltaram com toda a garra, toda a dedicação, né? Esse retorno aí das nossas aulas. Então, vamos lá para a nossa aula de revisão. Então, a aula de hoje é a aula de revisão, ok? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Né? Como eu já falei para vocês, é aula de revisão. Lembrando que toda aula vocês devem pegar o material, certo? Pegar o lápis, pegar a caneta, pegar o livro, pegar tudo direitinho, né? Para ir acompanhando a aula, para ficar mais fácil. Né? Que você, com o material, fica tudo mais fácil, você vai fazendo suas devidas anotações, né? E fica bem interessante. Ok? Então, vamos lá, vocês podem abrir aí o livro na página 48, certo? Caprichem aí na página 48. Então, vamos falar um pouquinho sobre as características gerais do planeta Terra, lembrando da aula passada, certo? Então, a Terra está localizada onde? No sistema solar, né? Entre os planetas, quais são eles? Entre os planetas Vênus e Marte, certo? Então, a Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol e o quinto maior desse sistema. Então, o avanço de toda essa ciência permitiu a gente compreender como é o formato da Terra. Muitas pessoas, né, dizem que ela é uma bola, outras pessoas dizem que ela é um geóide. Então, a forma mais correta, né, o nome utilizado, é essa palavrinha aí, geóide. Por que geóide, professora? Então, geóide é por causa do formato dela. Ela é um arredondado, certo? Mas, porém, ela é achatado nos polos. Então, por isso que ela tem esse formato arredondado, só que é um arredondado um pouco irregular, né? Porque é ligeiramente achatado nos polos, ok? Aí o conceito de geóide é, né, o formato correto. Quem disser a vocês, a Terra é plana, não, não é nada de plana, certo? Já foi comprovado por estudiosos que a Terra é um formato geóide, ela é achatada nos polos, nada de plana. E aqui nós temos a localização, né, do planeta Terra no sistema solar. Deixa eu colocar aqui, pronto, deixa eu tirar aqui, ficou melhor. Pronto. A superfície do planeta Terra está em constante transformação pela ação da natureza e também pela ação humana. E aqui vocês observem aí, olha lá, o Sol, certo? Vocês têm aí vocês observam todos os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e Netuno. Então, observando aí o sistema solar, né, a riqueza aí existente, né, e nós sabemos que a Terra, né, favorece, né, a questão da localização do planeta Terra favorece, né, a existência de diferentes formas de vida. Então, tem condições, né, de várias sobrevivências no planeta Terra. Então, é por isso que nós estamos morando nesse planeta, né, porque ele dá condições suficientes para a nossa sobrevivência. E aqui nós temos os movimentos da Terra. Lembra dos movimentos que eu falei na aula passada? Movimentos de rotação e movimento de translação. Então, são os dois movimentos mais importantes, certo? Que esses movimentos, eles vão influenciar diretamente no dia e à noite, o clima, as paisagens locais, certo? E aí o movimento de rotação, o que é esse movimento de rotação? É aquele movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Então, em torno de quê? De si mesma. Esse movimento, ele dura quanto tempo? Aproximadamente 24 horas, certo? Esse movimento, ele vai estar, né, determinando o dia e a noite. É o movimento de rotação. Aí aqui vocês observam, né, a principal consequência
do movimento de rotação é a sucessão de dias e noites. Então, observem aí, né, o planeta vai girando em torno de si mesmo e ela vai determinando o dia e a noite. Lembram daquele exemplo que eu dei na aula passada? Tem países que, por exemplo, no Brasil é dia, em outro país é noite. Por quê? Porque a Terra vai girando, certo? No tanto que a Terra vai girando, vai determinando. Então, uma face da Terra, um lado da Terra, vai ficar dia, o outro lado vai ficar noite, certo? Então, essa sequência, o movimento de rotação é responsável por essa sucessão de dias e noite, ok? Vamos para o próximo. Translação, o movimento de translação. Então, o movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Lembra do movimento de translação? Movimento de translação, esse movimento completo, ele dura 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos. Vocês observem aí que sempre vai sobrar, né, 5 horas, 48 minutos, 47 segundos. Então, aproximadamente, vai sobrar o que aí? 6 horas, certo? Um ano normal, ele tem quantos dias? 365 dias. Essa unidade de medida em tempo é chamada de quê? Ano solar. Né? Essa unidade de medida de tempo é chamada ano solar. Então, o que foi que aconteceu? Então, para facilitar, né, esse calendário, arredondou, né, o ano para 365 dias. E de 4 em 4 anos, acrescenta um dia no calendário no mês de quê? De fevereiro. Esse um dia que acrescenta no mês de fevereiro, o ano, como é que ele é chamado? Nós estamos revisando. Ele é chamado de ano o quê? Ano bissexto, certo? Porque aumenta um dia naquele mês de fevereiro. Então, por que aumentou um dia naquele mês de fevereiro? Observe aí. Essa sobra de horas, então, há aproximadamente 6 horas que sobra. Então, se esse ano bissexto ele acontece de 4 em 4 anos, nós vamos fazer o quê? 6, que é a hora que sobra todos os anos. 6 vezes 4 dá quanto? 24. Então, 24 horas equivale ao quê? A um dia. Então, esse dia é aumentado lá no mês de fevereiro, que é chamado o ano bissexto, ok? E aí, tipo, poderia ser uma pergunta, né, se eu tivesse com vocês em sala de aula. Mas, professora, se alguém nasce lá no mês de fevereiro, no dia do ano bissexto, se alguém nasce nessa data, então, vai só comemorar o aniversário, pode só comemorar o aniversário de 4 em 4 anos, ou, né, pode comemorar o aniversário no dia 1º de março. Então, por lei, né, saiu uma notificação que pode comemorar, sim, no dia 1º de março, mas tem pessoas que só comemoram de 4 em 4 anos. Então, não é que de 4 em 4 anos vai fazer, né, vai completar mais um ano de vida, não. Né, todo ano você vai completar, você só não vai ter aquela data específica, né, mas vai completar, sim, senhor. Ok? Vamos dando continuidade. E aqui nós temos, né, que o movimento de translação também, né, ela dá essa variação, essa inclinação do eixo da Terra, ela divide, né, essa distribuição desigual da Lua, né, resulta aí no equinócio e no solstício. Então, ela, resumidamente, ela dá o quê? Ela caracteriza as estações do ano. Então, o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, né, esse movimento ele dura 365 e ele vai dar, né, essas características das estações do ano. Então, vocês observando aí, 20, né, ao 21 de março, início da primavera no hemisfério norte, início do outono no hemisfério sul. 20, 21, 22 ou 23 de dezembro, início
do inverno no hemisfério norte e início do verão no hemisfério sul. Aí nós temos 22 ou 23 de setembro, início do outono no hemisfério norte e início da primavera no hemisfério sul. 20 ou 21 de junho, início do verão no hemisfério norte, início do inverno no hemisfério sul. Vocês observem, né, que toda a estação do ano, né, toda data que existe aí, vocês observam que será ou verão, né, ou inverno, primavera, e aí sempre terá essa diferença. No hemisfério norte será uma estação do ano, no hemisfério sul será outra estação do ano. Lembra da aula passada que eu dei o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos? Nós estamos no inverno, né? Nós fazemos parte do hemisfério sul, então nós estamos no inverno. E lá no hemisfério norte é o quê? Se nós estamos no inverno aqui, observem aqui, deixa eu grifar para vocês, pronto. Observem aqui, ó. Esse globo. Aqui, no hemisfério sul, nós estamos no inverno. E aqui no hemisfério norte, eles estão o quê? Verão. Eles estão no verão. Então, lembra que eu coloquei como exemplo, por que que as pessoas viajam para os Estados Unidos sempre no mês de junho? Por quê? Porque é verão lá, inverno aqui. Então, para aproveitar o tempo, para aproveitar o momento, é mais interessante que você vá no verão, né? Porque o inverno é muito, 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 muito frio. Então, é um pouco complexo. E para você aproveitar, né? Para viajar, turistar, é bom que seja no verão, ok? Então, e assim sucessivamente. Lembrando que uma face da Terra, uma parte, vai estar, né, em uma estação e a outra vai estar em outra estação. É só vocês observarem a imagem, como eu já falei. Deixa eu passar aqui. Pronto. Calma. Vamos lá. As zonas térmicas. Né? Essa questão da inclinação. Né? Por conta dessa inclinação do eixo da Terra, a questão da forma arredondada, né, do nosso planeta, essa luz e o calor solar, ela não chega na mesma intensidade em todos os locais da Terra. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, pronto. Aí vocês observem, observando esse globo, primeiramente, observando esse globo, observe a radiação solar. Como é que ela está chegando? Ela não está chegando com a mesma intensidade em todos os lugares, não é assim? Então, a Terra vai girando e aí essa radiação solar vai chegando em alguns locais, em outros com menor intensidade. Não é que não chegue, chega, mas é com menor intensidade. Aí nós temos aqui um planisfério das zonas térmicas, né? Um planisfério aí de 2016. E aqui, identificando para vocês, para ficar fácil, olha, essa parte laranja é zona tropical. Então, lembrando, qual é a zona que recebe uma maior quantidade de radiação solar do globo terrestre? Lembram? Lembrem que o exemplo que eu coloquei, a linha do Equador, né, é a localização dessa região central, é a localização que recebe maior intensidade de radiação solar. Então, ela é a zona tropical. A zona que está no meio termo, aí nós temos zona temperada do norte e zona temperada do sul, né? Elas recebem intensidade da luz solar, sim, mas aí vocês observam que é uma intensidade menor, né? Olha, aqui está laranja, maior intensidade, certo? Na zona tropical. E essa parte da zona temperada norte e zona temperada sul está amarelinha. Então, é menor intensidade, recebe a radiação solar, mas é menor intensidade. Então, essa zona vai ser uma zona mais fresquinha, mais tranquila. Zona polar ártica. Aí observem que está de lilás, zona polar antártica. Né? E vocês observam que a radiação solar chega com menor de todas as intensidades. Então, chega bem fraquinho, bem fraquinho. Então, por isso que a região é muito fria, por causa dessa questão, certo? Da radiação solar, que chega com pouca intensidade, ok? Vamos para a próxima.
E aqui nós temos, né, algumas características das estações do ano. São as 4 estações do ano, né? Elas têm características bem definidas. Então, no verão, os dias são mais quentes e longos, né? Consequência da exposição aos raios solares. E as noites são mais curtas. No outono e na primavera, as temperaturas tornam-se mais amenas. O dia e a noite têm a mesma duração, já que a iluminação é igual nos dois hemisférios. No inverno, a temperatura do ar é mais baixa, faz mais frio, as noites são mais longas e os dias são mais curtos, em razão da menor exposição aos raios solares. Então, vejam só. Aqui nós estamos no inverno, certo? E aí vocês observem, vocês que estão indo para o colégio, né? Vocês que estão em casa, comecem a observar. Eu acredito que muitos já observaram. Que, por exemplo, quem estuda à tarde, no verão, né? 5 horas da tarde está tudo claro, está tudo sol ainda, né? E quem, né? E agora no inverno nós estamos como? Já sai da escola, né? Um frio brabo, já sai anoitecendo, ali o sol bem fraquinho, já bem escuro, as coisas escuras. E se estiver chovendo, já está tudo fechado, né? Já parece ser um iniciozinho de uma noite, você parecendo que já é 6 horas da noite, 6h30, né? Mas assim, é porque é inverno. Então, no inverno, as noites aí vocês observam, né? Que cai essa temperatura, as noites são mais o quê? São mais longas, e os dias são mais curtos. Por quê? Porque anoitece mais rápido. Então, o sol vai embora mais rápido. Se tiver chovendo, se tiver muito frio, o sol vai embora muito mais rápido. Ok? E aqui um exemplo, né, das estações do ano, aí vocês observam a letra A. Aí vocês têm primavera, certo? B, verão. C, outono. E D, inverno. A e C são quase iguais, né? Vocês observam que são bem parecidas. Só a que tem um pouco menos de vegetação, né? Mas elas são bem parecidas. E a B e a D, elas são bastante diferentes, né? E vocês observam que a B, ela tem um sol, né? Ela tem um monte de vegetação, então ela está no verão. E a D, aí vocês é bem fácil, né? A D já identifica assim, com certeza, rapidinho que é inverno. E aqui nós temos os fusos horários, né? Os fusos horários, eles formaram, né? Eles tentaram colocar aí para padronizar, né? A intenção foi legal, né? Padronizou essa contagem do tempo. Então, no globo terrestre, o globo ele é dividido em 24 faixas, e cada faixa dessa equivale a 15 graus. E a cada 15 graus é uma hora, cada 15 graus é uma hora. Então, por isso, né, cada faixa dessa corresponde a uma hora e é chamada de fuso horário. Então, se eu vou para o lado leste, o que eu faço? Eu adianto uma hora no meu relógio a cada gominho. Se eu vou para o lado oeste, eu diminuo uma hora em cada gominho. E aí vocês vão observar agora. Pronto. Não tá bem visível, mas eu vou colocar aqui, vou grifar para vocês identificarem. Então, aqui nós temos o meridiano principal, essa partidinha de rosa, se eu não me engano, ele está por aqui. Aqui é o meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich é o meridiano principal, ele vai estar em 0 graus, certo? 0 graus, está aqui. E aí, se eu pego que eu vou viajar do Brasil, né, para a Índia, um exemplo, aí eu vou fazer o quê? A cada gominho desse, lembra da aula passada, eu vou contar uma hora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar na localização. Então, se eu, por exemplo, no Brasil, eu estou 8 horas, se no local onde eu quero chegar 5 fusos horários a mais, eu vou aumentar. Certo? Eu estou 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, lá é 13 horas. Se no Brasil é 8, lá é 13 horas. Ok? Então, o fuso horário ele serve para fazer essa organização no horário, para determinar o horário de cada país, o horário de cada espaço ali que as pessoas
né, vão visitar e organizar, né, uma questão de organização mesmo. E se eu vou, né, do lado leste para o lado oeste, eu vou fazer o quê? Diminuir 1 hora. Então, eu gosto de comparar esse planisfério de fusos horários com uma tangerina. Lembram da tangerina? Que ela é dividida em vários gominhos. Começou a alergia. Ela é dividida em vários gominhos. Pronto. A tangerina é bem parecida, né, com o planisfério de fuso horário. Então, você tem um monte de gominhos ali identificando, né? E é a mesma coisa que no planisfério, só a questão de tamanho, né? E quantidade de gominhos que é diferente. Passando para o próximo. E aí agora nós vamos observar, né, ver um pouquinho essa questão da estrutura, né, da Terra, falar um pouquinho sobre o interior da Terra, porque na verdade o interior da Terra ele é pouco conhecido, né? Por quê? Porque é muito difícil, né, alcançar as suas camadas. Elas são camadas muito profundas, né? Então essas camadas elas chegam até, né, 6.400 quilômetros. Então, é muito, muito distante. E o pessoal da sondagem, de perfurações, de escavações, eles só chegam a 13 mil quilômetros. Então, de 13 mil quilômetros para 6.400 quilômetros, a diferença é muito grande. E aí, o interior da Terra, né, ela está dividida por 3 camadas principais, certo? 3 camadas principais. A crosta terrestre, o manto e o núcleo. E aí vocês observam aí, ó, a crosta terrestre é a camada externa, né, formada por rochas e minerais, né, também chamada de litosfera. Então, ela é a camada mais fina e a mais importante para os seres vivos, pois a vida se desenvolve sobre ela, ok? Aí nós temos sobre a crosta terrestre ainda, ela é também dividida em 2 partes, a crosta oceânica e a crosta continental. Crosta oceânica é aquilo, né, que está abaixo dos oceanos e mares, e a crosta continental é a mais espessa, né? A crosta continental é aquela que fica visível, né? Forma o quê? Os continentes e ilha. Manto. Aí observe que o manto ele também tem 2 divisões, né? O manto superior e o manto inferior. E o núcleo é o centro da Terra. O núcleo é o babado todo, né? Ele é composto principalmente de ferro e níquel e apresenta temperaturas muito elevadas, cerca de 6.000 graus de temperatura. Então, isso aqui é um pouquinho, né, de algumas características sobre como é a Terra por dentro. E aqui nós vamos para a atividade. Então, a atividade, vamos abrindo aí na página 58, caprichem aí. Então, a atividade de hoje é a 4ª questão, nós temos só 2 questões. A Lua é um satélite porque, além do movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, realiza um movimento de translação ao redor do planeta, a Terra. O tempo de duração desses 2 movimentos é praticamente o mesmo, cerca de 29 dias, e por isso que sempre vemos uma face, né, é o lado visível da Lua. No entanto, a quantidade de superfície que podemos ver a fase da Lua depende da posição desse astro em relação ao planeta e ao Sol. No início desse capítulo, você conheceu que é um satélite artificial, porque a Lua é considerada um satélite natural da Terra. Por quê? A Lua é um satélite natural porque sua formação decorre de fenômenos naturais e ela orbita ao redor do planeta. Letra B. Quantas são as fases da Lua e quais são elas? Essa é fácil, né, minha gente? São 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante. E aí vocês lembram. C. Em qual fase da a Lua não é visível? Por quê? Qual é a fase da Lua não é visível? Então, a Lua não se mostra visível para todos nós. A fase da Lua nova, quando está alinhada entre o Sol e a Terra, de forma que somente sua face voltada para o Sol é iluminada. Então, nem sempre nós vamos conseguir visualizar, né, a fase da Lua. D. Por que motivo sempre veremos a mesma face da Lua?
Por que que a gente só vê, né? Veremos sempre a mesma fase da Lua, já que o tempo de duração do seu movimento de rotação é praticamente igual ao tempo de duração do seu movimento de translação. Porque ao mesmo tempo que a Terra está girando, a Lua também está, né, se movimentando. Então, por isso que a gente não consegue ver, né, toda a Lua de uma forma geral. 5. Quais são as camadas da estrutura interna da Terra? Descreva as principais características de cada uma. Então, você já sabe, crosta terrestre, manto e núcleo. Então, você vai colocar aí sobre a crosta terrestre a camada externa da Terra, e também a mais fina, com a espessura máxima de 70 quilômetros. É na superfície da crosta em que os seres humanos habitam, atuam, constituído o espaço geográfico. A camada mais espessa é o manto, constituído por rochas sólidas e material pastoso. Tem espessura de quase 2.900 quilômetros e temperatura de cerca de 3.000 graus. E o núcleo é composto de elementos metálicos e sua temperatura pode chegar a 6.000 graus. E nossa aula vai ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês aí que eu não conheço e para os que eu conheço também, né? Um forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.